Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, podem sentar, ficar à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, agradecer ao pastor a confiança que ele tem nos dado, que ele tem depositado em nós, porque sabemos que o púlpito de uma igreja é um lugar santo, é um lugar separado. Então nós temos que ter muito temor diante do Senhor para estar aqui, diante da igreja, para ministrar, para falar, porque não podemos chegar aqui e falar qualquer coisa, ou falar de qualquer maneira. Então há um peso, há um temor, porque a palavra é do Senhor, não é minha, é do Senhor. Então, quando nós temos esse temor, esse respeito pela palavra, pelo púlpito da igreja, o Senhor, Ele se faz presente. E eu sempre digo, se Deus não me der nada, eu tenho. Porque senão seria só mais uma história contada. Mas não, o Senhor tem que me dar. Eu choro aos pés do Senhor para que Ele me dê algo para ser passado para a sua igreja. Eu sempre digo, Senhor, a igreja é tua. O Senhor sabe o que a igreja precisa ouvir. O Senhor sabe o que cada um necessita ouvir. Então que o Senhor me direcione naquilo que o Senhor quer passar para a sua igreja naquele dia. E eu agradeço porque o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem mostrado que Ele é fiel nas nossas vidas. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 2. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler até o 12. Amém? Que diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, e onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? O 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O versículo 12, para terminar. E levantando-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Essa passagem, a qual o Senhor assim colocou no meu coração para falarmos essa noite, trata-se de um homem enfermo, um paralítico,
E nós entendemos que a paralisia é uma doença, pode ser causada por acidente ou pode ser causada ainda na infância, como uma doença chamada poliomielite, que é a paralisia infantil. Ou por meio de acidente, em que a pessoa acaba tendo lesões que comprometem os movimentos dos membros, tornando-a um paralítico. Eu não sei se na vida daquele homem foi um acidente que aconteceu. Eu não sei se ele era desde a infância, mas uma coisa eu sei, que aquele dia era o último dia da vida dele como paralítico. A partir daquele encontro, daquele momento, a vida dele seria mudada. E quando nós começamos a entender ou a analisar a vida de um paralítico ele não anda, ele tem dificuldade de se locomover. Um paralítico tem muitas necessidades. E quando eu comecei a analisar esses fatos, as dificuldades de um paralítico, e o Senhor assim foi falando ao meu coração sobre isso. Mas, hoje em dia, existem muitas pessoas que são paralíticos. Mas o Senhor me fez entender que não um paralítico físico, não uma coisa natural, mas são paralíticos espirituais. Um certo tempo, de repente, essa pessoa andava, essa pessoa se locomovia, essa pessoa caminhava. Essa pessoa estava dentro da casa do Senhor, ela orava, ela jejuava, ela louvava, ela pregava, ela caminhava. Mas devido a situações, se tornou paralítico. E o Senhor me fez analisar esse tipo de pessoas que estão no nosso meio. E muitas vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, mas estão ali, com a vida espiritual atrofiada. Às vezes até quer, tem desejo, tem vontade, mas não tem força de continuar caminhando. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E eu analisando ainda mais, o que torna um indivíduo um paralítico espiritual? E quando eu fui observando até no texto também, um dos fatos que torna uma pessoa a paralisar é a falta de fé. Nós sabemos que a fé, como diz em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, se falta fé, a pessoa vai começar a se questionar. Será que é verdade mesmo? Será que esse Jesus, esse Deus a quem eu sirvo, será que Ele vai resolver o meu problema? Será que Ele vai fazer a mudança na minha vida? Será que esse dia vai chegar? E começa a vir as dúvidas. E começa a vir as indagações. Porque está faltando a fé. Porque é necessário que nós tenhamos fé no Deus que nós servimos, que nós cremos que Ele é fiel e cremos que Ele tem poder para fazer tudo. E quando falta a fé, a pessoa acha que não vai mudar, que a vida dela não vai mudar, que vai permanecer tudo da mesma forma, que não vai haver salvação, que não vai haver libertação, que não tem mais jeito para o casamento, que não tem mais jeito para a porta se abrir. E isso tudo, esse conjunto de coisas vai fazendo com que a pessoa pare, com que a pessoa desanime na fé, desanime na caminhada. Aí já não quer mais orar, aí já não quer mais ir para o culto, aí já não quer mais jejuar, aí já não tem mais sentido e se torna um paralítico. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Mas assim como aquele homem chegou na presença de Jesus para receber o seu milagre, aleluia, assim também Jesus está aqui para receber de nós a perfeita adoração e nos entregar aquilo que precisamos.
Porque aquele homem foi levado a Cafarnaum, a casa de Jesus. E aqui é a casa de Jesus. Essa é a Cafarnaum do século 21. É aqui que tem que ser depositados os paralíticos. Por quê? Porque é a casa de Jesus. E Jesus estando em casa, é sinal que vai ter milagre. É sinal que tem poder. É sinal que mudo fala, que o cego enxerga, porque Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, coisas têm que acontecer. Não podemos continuar da mesma forma, porque Jesus está na casa. E Jesus tem mudança para a minha vida e para a tua vida. Jesus tem coisas grandes para fazer. Basta só a gente crer no nosso coração, não duvidar, mas crer que o Senhor Jesus, Ele faz por nós. Aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, é Jesus que faz. Aleluia. Na vida daquele homem, de repente, era impossível. Era impossível de voltar a andar ou de andar. Mas aquele homem teve um encontro com Jesus. Aquele dia marcado lá em Cafarnaum, para ser transformada a vida dele. E assim também eu creio que o mesmo Jesus que estava lá em Cafarnaum, que fez um milagre na vida daquele homem, ele está aqui. E ele pode fazer milagre. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que a Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que crer que o nosso Deus, que operou no passado, Ele opera hoje. E cabe a nós estarmos na posição para receber. Cabe a nós estarmos na posição para sermos usados. Aleluia. Porque eu creio no poder do Senhor Jesus. Se não era vão nós estarmos aqui. Era vão tudo isso, se nós não cremos. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Um dos outros pontos que eu fui analisar que torna uma pessoa em paralítico espiritual é o pecado. Quando depositaram aquele homem diante de Jesus, primeiro lhe foi perdoado o pecado. Exaltado é o nome do Senhor. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele mata. Ele mata a nossa vontade de servir a Deus. Ele mata a nossa vontade de vir para a igreja. Ele mata a nossa vontade de orar. Ele mata a nossa vontade de jejuar, de dizimar, de ofertar. O pecado mata, nos afasta do Senhor. E por esse pecado, o indivíduo se torna um paralítico. Não caminha mais, não tem mais força. Mas eu louvo a Deus. Eu engrandeço o nome de Jesus, porque lá em Romanos 6,23 também está escrito. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O dom de Deus é gratuito. É a vida eterna. Oh, aleluia. Assim como o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é gratuito. A Bíblia é específica em dizer, é gratuito. A vida eterna é gratuita. Quando nós analisamos a nossa vida mundana aqui, para você ter um bom médico, você precisa ter dinheiro. Para você ter um bom advogado, você precisa ter dinheiro. Mas Jesus, que é o advogado dos advogados, o médico dos médicos, o rei dos reis, é gratuito. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Ele não cobra. Glória a Deus. Você não precisa pagar para ter direito. É gratuito. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Não é porque merecemos ou porque somos bonzinhos, não. É graça. É a graça dele que nos alcançou através de Jesus Cristo. Porque ninguém é bom nessa terra. Aleluia. A Bíblia fala que todos pecaram. Se todos no passado, imagina nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Mas através de Jesus Cristo, nós temos salvação. Através de Jesus Cristo, nós podemos alcançar a vida eterna. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja adorado. E quando Jesus diz que perdoados estão os seus pecados, Jesus primeiro perdoou o pecado daquele homem. Glória a Deus. E aquele homem, de repente, a multidão não entendeu o que estava acontecendo ali. Quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse? Ele blasfema. Mas não. Jesus sabia da intenção daqueles homens. Jesus sabia. E qual é mais fácil dizer? Está perdoado os teus pecados? Ou levanta e anda? Para perdoar pecado é invisível, ninguém viu. É mais fácil. E para dizer levanta, toma o teu leito e anda, que todo mundo está vendo. E Jesus faz isso para mostrar que Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Para mostrar que Ele tem poder sobre essa terra. E nós precisamos crer que o nosso Jesus, Ele tem poder. Aleluia. Ele tem poder para mudar a situação. Ele tem poder para salvar. Aleluia. Ele tem poder para libertar quem precisa ser liberto. Ele tem poder para restaurar aquilo que você acha que não pode ser restaurado. Jesus Cristo tem esse poder. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E outro ponto que eu achei interessante, que tocou mesmo dentro de mim, quando o Senhor me fez analisar e entender que esses paralíticos estão do nosso lado e muitas vezes a gente não percebe, a gente não vê que essas pessoas estão do nosso lado precisando de nós. Eu quero chamar a atenção também para aqueles 4 homens. Aqueles 4 homens que levaram o paralítico até Jesus. Imagina, 4 homens levando um leito. Chega na porta, não consegue passar. Tenta na janela, não consegue. Não tem como entrar. Por quê? Porque tem muita gente. Era uma multidão que estava ali. Todos querendo ouvir, todos querendo chegar cada vez mais perto. Mas aqueles homens não desanimaram. Aqueles homens tiveram 2 coisas que nós precisamos ter para ajudar os nossos amigos que estão paralisados. Aqueles homens tiveram, exaltado é o nome do Senhor Jesus, determinação e criatividade. Eles tiveram a determinação porque eles olharam a multidão e não se intimidaram. Eles não pararam, eles não disseram assim, deixa, vamos vir outro dia, hoje não dá, outro dia você vem, outro dia a gente te leva até Jesus. Não. Eles tiveram determinação de dizer, é hoje. Hoje você vai ver Jesus. Hoje você vai receber o seu milagre. E começaram a observar e olhar o telhado. É o único lugar onde não tem ninguém. Vamos para lá. E tiveram criatividade de fazer um buraco e descer o leito pelo telhado. E por causa daqueles 4 homens, aquele paralítico foi liberto naquele dia. Não demorou mais nem um dia, foi naquele dia. Então nós precisamos estar como aqueles 4 homens, tendo determinação, não olhando para a multidão, porque multidão sempre vai ter,
multidão de problemas, multidão de empecilho. Vai ter sempre uma multidão, vai ter sempre uma barreira para ser ultrapassada. Mas é necessário nós termos determinação e termos criatividade. Porque muitas vezes o que serve para mim não serve para a irmã. Muitas vezes a palavra que é para mim não é para o irmão. Então nós temos que entender como chegar até essas pessoas. Como trazer essas pessoas de volta. Temos que ter criatividade e pedir ao Senhor que nos capacite. Para que nós possamos ter a palavra certa, a maneira correta de chegarmos até essas pessoas que precisam ser alcançadas. E o Senhor quando eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a analisar. E na época ainda tinha eu ainda trabalhava e tinha umas pessoas ao meu redor que eu vi nas condições. E eu perguntava, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar a situação? E o Senhor me deu estratégia. E glória a Deus que eu venci. Glória a Deus que a pessoa também venceu. Aleluia. E exaltado é o nome do Senhor por tudo isso. Porque a Bíblia fala, os que estão de pé, cuide para que não caia. Mas nós que estamos de pé, que temos força de levantar de manhã e vir para o culto, que temos força de chegar do trabalho e vir para a igreja, que temos força de antes de dormir dobrar nossos joelhos e orar, ou levantar de madrugada e orar, nós que estamos de pé, que temos força, temos que ajudar aqueles que não têm força, aqueles que não estão na mesma condição que nós. Muitas vezes eu não preciso que ninguém vá na minha casa, me faça uma visita, porque eu estou bem. Mas tem alguém que está precisando. E que o Senhor possa nos orientar, nos capacitar, nos dar estratégia e criatividade para nós superarmos essas barreiras, essas dificuldades. Para nós que estamos de pé, não é empecilho sair no frio ou na chuva. Mas para quem já está desanimado, então é necessário nós olharmos para aqueles, mas não com um olhar de julgamento, não com um olhar condenando o irmão, mas com um olhar de amor, assim como Cristo olhou para nós. Com um olhar para ajudar. Exaltado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que nesses últimos dias, Jesus, Ele quer fazer uma coisa grande. Ele quer fazer uma coisa nova. Ele quer fazer algo diferente. E eu creio no poder de Jesus. Eu creio que se nós nos colocarmos na posição para sermos usados, o Senhor vai nos usar. Nós vamos ver prodígios e maravilhas. Eu creio no prodígio, eu creio na maravilha. Eu creio que uma pessoa de cadeira de roda possa sair daqui andando. Eu creio que pode chegar um mudo aqui e ele começar a falar. Eu creio que Jesus pega uma criança de 5 anos e canta ela dona Esther e batiza com o Espírito Santo. Eu creio no poder de Jesus e é isso que nós vamos ver nesses últimos dias, se nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer. Porque Deus quer usar. Quantas vidas precisam ser libertas? Quantos cativeiros precisam ser transformados? E é nós que vamos lá. É nós que vamos fazer. O Senhor Jesus conta conosco. O Senhor Jesus, Ele quer usar cada um de nós para mudarmos essa geração. Para mudar esse comodismo. Para mudar essa sentença de que o povo vê a igreja como um modo de vida, um estilo de vida. Não! A igreja é a casa do Senhor, nós somos servos e filhos do Senhor. Então esse mundo tem que saber que Jesus Cristo está vivo. E é vivo fazendo milagres, fazendo maravilhas no meio do seu povo. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus.
E não é porque aqui é a Europa, porque aqui o povo é frio que Jesus não vai fazer, não. Jesus vai fazer sim. Jesus vai fazer sim. Independente que seja frio ou não, que o povo seja frio ou não. Mas aqui tem uma igreja que é aquecida com o calor do Espírito Santo de Jesus. E se essa chama que arde em nosso coração não se apagar, cada vez mais crescer, nós vamos ver maravilhas que Jesus vai fazer. Eu creio. E quem crê dá um glória a Jesus. Quem está comigo nessa crença dá um glória a Jesus. Porque eu creio no nosso Senhor. Eu creio no milagre de Jesus. Eu não sirvo a Jesus só porque eu acho bonito. Ou só porque eu quero ir para o céu com medo de ir para o inferno. Não. Eu sirvo a Jesus porque eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele está vivo. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu agradeço muito a Jesus. Muito a Jesus. Porque o Senhor é bom. O Senhor tem sustentado. O Senhor tem feito coisas grandes. E o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes de cada um de nós. Nós só temos que agradecer, engrandecer e bendizer esse Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Era essa a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para passar para a igreja nessa noite. Que nós possamos ajudar os nossos amigos paralíticos. Que nós possamos perceber, ter os olhos abertos para ajudar aquele que está do nosso lado. Muitas vezes ele não vai ter força, ele não vai conseguir chegar até diante de Jesus, mas é necessário que nós levamos. É na oração, é no jejum, é no telefonema, é numa mensagem. Eu não sei qual a estratégia que Jesus vai te dar, mas eu sei que Ele vai te dar. E você vai alcançar os paralíticos espirituais deste século. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou passar para o pastor para ele fazer a oração. E eu agradeço a todos por ouvirem. Agradeço ao pastor pela oportunidade, pela confiança. E saiba que estamos à disposição da igreja para fazer a vontade do Senhor. Porque é muito pobre nós servirmos a Jesus, ou Jesus ter nos salvado para que nós ficamos só sentados, só ouvindo. Então, eu sou grata a Jesus pela minha salvação, pela minha libertação. E o mínimo que eu posso fazer é servi-lo, é falar do seu amor, é pregar o seu evangelho, não importa a quem. Não importa, é pregar, é falar que Jesus é bom, é falar que Ele salva, é falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele batiza. É o que eu sei fazer, é falar que Jesus é bom. E exaltado é o nome do Senhor Jesus. E toda honra, toda glória é para Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Coloque sobre seus pés, por gentileza. Vamos adorar Jesus. Jesus está conosco. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está falando conosco. Oh, aleluia.